Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. E nós estamos aqui retornando com os nossos devocionais, iniciando aqui no ano de 2021 essa sequência de devocionais que vamos ter. E eu acredito que todos serão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, esse ano a Igreja Gloriosa ela tem um tema do discipulado. Nós vamos estar implantando esse discipulado na igreja e está trabalhando também, não só em mensagens. O tema do discipulado, ele é a vida na vida, não somente a palavra, mas a prática aplicada na vida e passando também para outras pessoas. E para esse devocional de hoje, eu quero trazer um texto que eu gosto demais, apesar de falar de sofrimento, mas eu acho bem interessante a visão que Paulo tem com relação ao reino futuro, a certeza, a fé dele. Eu quero falar sobre Romanos 8, no capítulo 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Veja que interessante o que Paulo ele está falando. Ele está dizendo que ele sabe, ele tem certeza de que esses sofrimentos que ele estava passando, que se nós formos acompanharmos se nós acompanharmos a história de Paulo, nós vamos ver que de fato ele passou por vários sofrimentos, por várias angústias, por causa da fé. Então, essa fé, essa certeza do que ele almejava, ele era maior do que tudo aquilo que ele estava passando. Então, mas trazendo para os nossos dias, e eu acho bem interessante a continuação desse. Eu vou ler só mais um versículo, o versículo 19. A continuação dessa passagem é bem, eu acho que bem oportuna para nós. Por quê? Porque quando Paulo está dizendo isso, eu já falei duas coisas aqui. Uma era que ele estava passando por sofrimentos, e a outra é que ele tinha certeza de para onde ele ia, e que para onde ele ia era muito maior e melhor do que esse sofrimento que ele estava passando. Só que depois, no versículo 19, ele diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um devocional, se você voltar aí alguns devocionais, você vai ver que nós falamos sobre a questão dos ruióis e dos técnicos, dos filhinhos e dos filhos maduros de Deus. E nós vamos ver que essa passagem, ele está falando, essa ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Ou seja, aqueles filhos que já passaram por esses sofrimentos e que agora estão dispostos a revelar essa glória. Então, por que eu estou falando isso iniciando o discipulado? Porque na realidade, o que é o discipulado além do ensino? É a vivência. É, de fato, passarmos pelas dificuldades da vida aplicando o manual, que é a palavra de Deus. Então, que nós venhamos entender isso, e que esse ano vocês vão estar ouvindo diversas mensagens, e para os irmãos aqui da Igreja Gloriosa, nós vamos estar também na prática, vivendo essa palavra, aplicando esses ensinamentos a nosso dia a dia, porque às vezes a gente parece que a palavra de Deus ela é a parte da nossa vida. Nós estamos passando por diversidades. Não, mas eu creio. Não é isso. Eu creio para passar pelas dificuldades. Eu creio para enfrentar as dificuldades. Eu creio para que todas as coisas, para que eu possa aplicar nos meus sofrimentos, nas minhas angústias e também nas minhas alegrias. Então, nós precisamos entender isso urgente, que a palavra de Deus, ela é um manual para a prática da nossa vida. E veja que interessante, eu vou só continuar para dar sentido às coisas. Olha como Paulo vai falando assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. O que Paulo está falando? Que a humanidade espera a revelação desses filhos maduros de Deus. Para quê? Para que ela seja liberta da corrupção do pecado e que agora ela viva de fato o que ele está falando, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, eles sejam livres para viver na glória de Deus. Então que nós possamos viver isso durante todo esse ano de 2021, nós viemos nos mergulhar no discipulado, entender que ele não é só palavra, ele é prática, ele é a associação daquele fundamento lá do início que Jesus Cristo dá aos seus discípulos, que aquele servo bom que ouve as palavras dele e as pratica, ele é comparado ao homem que ele cavou e colocou toda a sua esperança na rocha, que é Cristo Jesus. E ele vai levantar a sua casa debaixo desse fundamento e nada, nem ninguém vai poder fazer com que essa casa caia, porque ela está fundamentada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Então que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar acompanhando aí esses devocionais, se alimentando, e nunca se esqueçam que essa palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ela vai fazer com que você enxergue melhor e caminhe melhor durante todo esse dia. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. E vamos continuar. Seu ano só está iniciando e eu tenho certeza que será maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.